Então, muito boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa estarmos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje, né, é 19 horas aqui em Natal, então nós temos o programa Estação da Luz. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, aqui do Movimento Espírita, aqui do Rio Grande do Norte. E, mais uma vez, uma alegria maravilhosa, nosso irmão Geraldo, né, está aqui conosco para abrilhantar com seu conhecimento, com a sua verve, com a sua mansetude. Eu sempre me sinto muito bem toda vez que eu faço um programa com você. Eu me sinto assim leve. É uma coisa impressionante. Lógico que os outros são muito bons, mas você eu consigo ficar leve. É uma coisa impressionante. Mas, meu amigo Geraldo, mais uma vez, muito obrigado e boa noite, meu amigo querido. Boa noite, querido Tavares. Agradeço o convite. Bondade, viu, do seu coração aí para dizer essas palavras quanto a nós. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesta web rádio de luz. E vamos para um bate-papo bem agradável, né, amigo? Nosso programa de hoje. Vamos, se Deus quiser. Mas como nós somos uma web rádio espírita e um programa espírita, nós temos que começar com a nossa prece, a nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bálsamo. E eu gostaria que meu amigo fosse o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bálsamo, em forma de bênção, para que a gente possa pedir autorização ao plano espiritual para a gente mergulhar nesse estudo, meu querido. Então vamos fazer sim. Eu queria você aqui conosco na tela, querido. Não pode, não? Ah, por Eu favor. não me senti tão sozinho. É que eu tô com um Isso. probleminha na câmera, mas assim que meu Tá. computador novo chegar, eu vou ficar. Mandei consertar, não adiantou de nada. Tá ótimo. Então vamos fazer a prece. Vamos lá. A oportunidade que a gente tem de levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade da vida e da imortalidade, a Jesus, nosso divino Mestre, querido irmão, amigo de todas as horas, por nos ofertar esta morada que é o planeta Terra, o nosso lar, e também o seu Evangelho, que é o roteiro da nossa vida. Agradecer a Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, responsável pelas atividades de evangelização, contando com a própria Federação Espírita Brasileira e tantas instituições que possam levar a mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo. Agradecer a Kardec pelo Espiritismo neste mês que comemoramos o seu aniversário. Agradecer a fé raciocinada que Kardec nos legou, esta luz na nossa vida. Se o Evangelho de Jesus é esse roteiro da nossa vida, o Espiritismo é uma luz que ilumina o nosso caminho, facilitando a gente seguir esse roteiro. Agradecer aos amigos espirituais pela bondade da companhia e a todos aqueles que estão conosco, direto ou indiretamente, que todos recebam o nosso abraço fraterno, as nossas melhores vibrações, e em vosso nome, Senhor Jesus, iniciamos o programa desta noite, graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Que beleza de prece. Eu tive aqui anotando. Você começou com a Terra, falou no Evangelho, falou em Ismael, falou na Federação, falou no Espiritismo, em Kardec, terminou com os amigos e foi para Jesus. Isso é um roteiro, é por isso que eu falo daquela questão que a gente sempre fica É, calminho, né? Então, meu amigo, nós escolhemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. É uma das passagens que eu mais gosto. Eu era menino e já lia ainda no segundo Testamento. Essa parte que eu acho muito bonita. E Kardec pensou, do capítulo 10, o item 11, ele pensou lá de Mateus 7, 1, 2. E Jesus diz assim, no Sermão da Montanha: Não julgueis, a fim de não seres julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados aos outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenha servido para com os outros. Então,
depois dessa belíssima prece e esse evangelho de Jesus, que além de nos ofertar a terra, nos ofertou a luz do seu evangelho, nós somos pessoas muito felizes. E você escolheu que a assertividade é o caminho para o entendimento. Eu acho que mais do que nunca o planeta Terra está precisando desse entendimento, né, meu amigo Geraldo? Ah, está precisando sim. Nós estamos vivendo momentos que são desafiadores, nesse momento de uma aprovação coletiva mundial, né? Essa pandemia que nos convoca a um recolhimento espiritual, enquanto vamos recebendo os cumprimentos aí dos nossos amigos que vão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Então, é um momento decisivo, viu, Tavares? É um momento crucial que exige de nós um testemunho que é pessoal, que é intransferível. Embora nós atravessemos uma aprovação coletiva, tem aqui as questões familiares, a questão da sociedade, mas cada um de nós tem que dar a sua cota. E é impressionante como, diante de tudo que a gente vem enfrentando, a gente tem a oportunidade de demonstrar um comportamento que seja aquele mais consentâneo, mais, digamos assim, adequado à proposta dos ensinos morais que o Cristo nos traz. E que o Evangelho, segundo o Espiritismo, resgata com uma precisão impressionante no trabalho do codificador Allan Kardec, quando toma exatamente os ensinos morais do Cristo para organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, esse roteiro na nossa vida, com as virtudes necessárias para o nosso crescimento. E estamos vivendo momentos de muitos desafios, porque diante desse conflito, diante dessas situações desafiadoras, que às vezes nos trazem alguns problemas, alguns empecilhos, às vezes alguns obstáculos, nem sempre a gente sabe se comportar da melhor maneira. Mas nós estamos observando que nas relações entre as pessoas, sejam pares ou ímpares, né? Porque pares a gente diria aqueles com os quais a gente tem uma certa afinidade, uma amizade, uma simpatia, e aqueles ímpares que seriam os nossos meio que adversários, oponentes, né? Inimigos, enfim. A gente tem enfrentado momentos não muito fáceis e temos observado comportamentos, assim, às vezes agressivos, comportamentos que vêm, parece, com um discurso de ódio, os haters, né, parece que soltaram aí, os haters estão à solta, e nós estamos observando, Tavares, um verdadeiro campeonato de insensatez, como diz Viana de Carvalho e outros espíritos, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Porque há muita coisa que... Geraldo, deixa eu só fazer Pois não. um adendo. Eu acho que mais do que nunca, Viana de Carvalho, essa turma da primeira hora, Bittencourt Sampaio, e parece que o que eles Uhum. falavam há quase 100 anos atrás é muito importante para a gente, porque eu vejo Atualíssimo. muita gente citando, é atualíssimo, você falou bem. Nossa, eu estava é impressionante. A gente pega, por exemplo, eu tenho feito um estudo das mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, né? E a gente vê, Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Ele, em metade mais ou menos do século passado, do século XX, ele foi convidado por Maria, né? Ali estava intermediando Celina, né? Celina intermediando, no caso, a vontade de Maria, para convidá-lo para ele ascender, ou seja, se dirigir a um plano superior, porque era um espírito que já na Terra ele tinha, né, digamos assim, passado pelas experiências necessárias, já tinha condições, méritos para ir para um mundo melhor. No entanto, ele pede para ficar. Enquanto houvesse um necessitado na Terra, ele queria ainda estar aqui para ajudar. Então, e ele, veja, né, escreveu vários livros em vida, encarnado aqui, e depois continuou, né, um trabalho maravilhoso, e pela psicografia de Chico Xavier, né, e psicofonia do Divaldo, e psicografia também, e de alguns outros médios, vem trazendo ao longo desse tempo mensagens consoladoras, esclarecedoras, edificantes. Então, tem feito um estudo das mensagens que Divaldo recebeu do Dr. Bezerra de Menezes nos últimos 20 anos do Conselho Federativo Nacional, de 2000 para até agora 2019, quando foi a última recebida. E é uma coisa impressionante, Tavares, uma linha condutora. Assim, parece que é um fio da meada que acompanha as orientações. Então, uma coisa que ele fala, Jesus está no leme da embarcação terrestre. Ismael está no leme da embarcação brasileira. Há necessidade de nós sermos fiéis ao Evangelho e ao Espiritismo.
a necessidade de nós testemunharmos com o sacrifício próprio no trabalho de renovação íntima. E assim são pilares que ele coloca basicamente em todas as Tem, mensagens. tem uma frase dele assim que diz assim: não arroleis dificuldades. Eu acho isso tão bonito. É uma psicofonia de Divaldo. Não arroleis, não traga dificuldade. Vamos ver as soluções. Isso você foi perfeito nesse ponto. Realmente, as mensagens de Bezerra. E mesmo porque o próprio Emmanuel fala, né, pela psicografia do Chico, que as provações trazem os seus ensinos. As próprias provações se encarregam de trazer as lições. Basta a gente estar aberto, naturalmente, para poder aprendê-las e apreendê-las, né, no nosso dia a dia. Então, é uma bênção a oportunidade da gente aprender, da gente enxergar. E aí Bezerra de Menezes vem com toda essa consolação, como um pai, como ele coloca, né, Tavares, servidor humílimo e paternal de sempre. Ele se coloca como um pai amoroso, que acolhe, que abriga, que assiste, que dá todo o apoio para nós. E ele vem sempre colocando assim: não vamos dar espaço para o mal, que o nosso trabalho não seja o do revide, que nós possamos somar esforços, que possamos nos unir, que possamos ser solidários uns para com os outros. Então veja que esse é um desafio enorme que a gente vem enfrentando, porque hoje nós estamos sendo convocados, mais que convidados, ao exercício da tolerância, da paciência, do perdão. Porque nós estamos vendo assim, Tavares, relacionamentos conflituosos e muitas vezes a gente chega num confronto, mesmo assim, é uma coisa impressionante. Olha só, a Freitas está dizendo aí que as mensagens do Dr. Bezerra, né, em Ontem e Hoje, exatamente, Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, é um livro publicado pela FEB, e também lá no livro Em Nome do Amor, que é Mediunidade com Jesus, Em Nome do Amor, e Compromissos Iluminativos, que é outra obra dele, parece ditadas para o que estamos vivendo. Parecem mesmo e são, viu? Acho que é Maria, né? Realidade, né? Com certeza. É para o hoje, é para o momento que a gente está vivendo, a necessidade que a gente tem. Por isso que a gente tem aí a necessidade, né, de verificar a assertividade. Eu queria trazer um pouquinho do contexto para já abrir para as perguntas, nosso tempo voa, né? Porque aí trazendo a evocação, lembrando Bezerra de Menezes, com esse carinho, com esse amor, com esse acolhimento, eu tenho assim feito a reflexão também que nós atravessamos, até comentamos aqui, 5 lições que a gente aprende com a pandemia. A alteridade, que é o reconhecimento de que o outro existe. Aí nós passamos por um processo que é a chamada assertividade, que é reconhecer que o outro existe e respeitar os seus direitos, que a gente vai ver aqui detalhadamente. Tem a questão da empatia, quando nós nos colocamos no lugar do outro, para aprender a sentir como o outro sente, enxergar como o outro enxerga, não é caminhar como o outro caminha, que é uma extrema dificuldade, nós nos colocarmos no lugar do outro, aí aceitando a recomendação evangélica. A metanoia é outra lição que a gente aprende na pandemia. A metanoia vai dizer respeito à necessidade da nossa transformação íntima, da nossa melhoria interior, da nossa reforma. A metanoia é uma nova forma da gente enxergar o mundo, enxergar a realidade. E a pandemia tem feito a gente fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, né, nesse exercício de aprendizado. E, finalmente, a questão da resiliência. É outro ponto que a pandemia nos ensina. A resiliência é a capacidade que a gente tem, Tavares, de se adaptar com flexibilidade e aí incorporando as mudanças necessárias que a atualidade tem exigido, né, para a gente apresentar as virtudes, né, testemunhar os valores. É flexibilidade que não quebra, né? A resiliência é isso, você não quebra, você dobra, mas não quebra, vamos dizer assim, é a grande diferença. É o exemplo é isso mesmo, é o exemplo lá da vara, né, quando no interior a gente usa o exemplo do bambu. O bambu verde, você enverga e ele volta na posição, ele não quebra. A resiliência, por isso foi muito bem colocado, Tavares, a resiliência é diferente da resistência, porque a resistência, sim, eu tenho que ser resistente, tem que ser, só que eu não posso ser só resistente, porque o resistente é aquele tão assim resistente, que quando vem um impacto muito grande, ele quebra, porque ele está tão resistente, então ele tem que ter, na verdade, uma flexibilidade com uma antifragilidade, ou seja, eu aprendo a me tornar resistente, antifrágil, ou seja, eu sou forte, diante da necessidade de incorporar a experiência que eu vou vivenciando. Então, a necessidade de mudança. Eu só mudo se eu sou flexível.
Se eu não sou flexível, eu não vou conseguir processar isso intimamente. E aí eu vou ser infeliz. Eu vou viver inadaptado. Então, o resiliente, ele tem essa capacidade de adaptação, porque ele é flexível. E ele aprende a se moldar ao longo Ah, da sua própria vivência, no enfrentamento das suas provas, digamos assim. é isso. Ok? Bom, Maravilha. então, Vamos aí a gente prosseguir. tem aqui a assertividade, viu, Tavares, que eu queria tocar. São 5 passos que a gente precisa fazer para ser assertivo. O que é ser assertivo? Porque normalmente a pessoa diz assim, oh, rapaz, eu me lembro recentemente, alguém chegou e disse para mim, eu estou muito feliz comigo mesmo, porque eu fui tão assertivo, mas Campete, eu fui tão assertivo que eu falei tudo o que eu tinha para falar. Eu botei todos os pingos nos is, eu falei todas as palavras com todas as letras e sílabas, eu falei cada linha com todas as palavras, cada parágrafo com todas as linhas, cada página com todos os parágrafos, cada capítulo completo. Eu falei, nossa, rapaz, que coisa linda, estava completinho o capítulo, completo. Eu falei, e que bom, né, que maravilha, e eu me senti muito bem, Campeto, você precisa de ver, eu falei tudo que eu tinha para falar, desabafei mesmo. Eu falei, e o outro? Aí ele falou, o outro não gostou, não. O outro não gostou nada. Nem um pouco. Aí a Eu tenho uma pessoa, amiga aqui em nem um Natal que ele diz pouco. assim: eu não boto os pontos nos is, não, eu boto nos Y também. Mas aí a pessoa, Tavares, estava achando que tinha sido assertiva, né? Então, o que é o assertivo? Aí eu, fazendo também, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo, a reflexão, a gente vai somando, né, os estudos, esses conceitos, e vamos criando aí os entendimentos para a gente poder facilitar para nós mesmos, primeiro para nós, daí depois a gente compartilhar com os nossos amigos. Então, para se for Lógico. útil para vocês, para mim eu já me sinto bem, né? Então, veja, porque para mim tem sido no esforço de eu ser assertivo. Veja, para a gente ser assertivo, a gente tem que considerar 5 perguntas. A primeira é a quem? Primeira coisa para a gente ser assertivo é pensar o seguinte: eu me dirijo a quem? Com quem eu vou falar? É uma pessoa? É uma dupla? É, de repente, um grupo? É uma equipe? Eu tenho que saber o público-alvo a que me dirijo. E eu tenho que saber se, de fato, Tavares, é aquela Ah, pessoa que precisa escutar o que eu vou dizer. Porque eu não posso falar o que não deve ser dirigido àquele público, àquela pessoa, àquele grupo. Porque eu vou ser inassertivo. Então, o primeiro ponto da assertividade é eu saber que eu estou para dizer alguma coisa a quem de fato deve escutar. Parece uma coisa tão óbvia, né? Tão assim básica, mas Campete, isso aí é o mínimo, é o primeiro passo da assertividade. Eu saber a quem eu me dirijo. Não adianta eu terceirizar a mensagem, o recado. Aí eu junto ah, todo mundo para falar alguma coisa para chegar num apenas. certo. Aí a gente percebe, mas espera aí, por que vai juntar todo mundo se apenas uma pessoa é o público-alvo, digamos, é aquela que precisa ouvir aquilo que a gente vai dizer? Então, para que dizer para todo mundo? Nós podemos estar passando informação para todo mundo desnecessariamente, ou para um grupo que não precisa ouvir, tá certo? Então nós temos que Lógico. saber a quem nós vamos nos dirigir. Às vezes a gente fica falando assim, meio que falando, terceirizando o recado. Você junta ali um grupinho, a pessoa que precisa ouvir não está ali, você fala com os outros. Né? Aí, ou a pessoa que precisava ouvir exatamente o que você está falando, ou precisa dizer, ou, né, ou vai ler a mensagem, enfim, ela não está presente, ou ela se ausenta. Então, nós precisamos ser assertivos pensando o seguinte: eu tenho que saber a quem eu me dirijo. Ó, aquela pessoa, de fato, é a que vai ouvir, porque precisa ouvir. A ela eu vou me dirigir. É a mesma coisa de alguém chegar a dizer para nós, ou assim, Tavares, algo que Pois não não. tem nada a ver conosco, algo que não nos diz respeito, algo que não nos cabe. Mas por que você está colocando isso para mim? Não é? Isso não me diz respeito, não é o métier, não cabe a mim. Isso aqui era para você estar falando para fulano de tal, não é? Olha Seja aí. uma coisa boa, seja uma coisa, às vezes, né, de chamar uma atenção, alguma coisa assim. Então, a pessoa, o público, é fundamental para a assertividade, é o primeiro passo. Então, a quem nós nos dirigimos? Se a gente se dirigir à pessoa errada, não vai dar certo, é evidente, nós estaremos sendo inassertivos. Para ser assertivo, então, é preciso que a gente se dirija à pessoa certa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto entra o tempo. Quando? Quando é que nós vamos falar o que a gente precisa dizer? Primeiro a gente vê a quem, tem que saber direitinho a quem. Depois o quando. Tavares e amigos queridos do coração que estão nos acompanhando, quando a gente fala alguma coisa antes da hora, vai ser problema.
Se é antes da hora, o que que acontece? A gente antecipa, pode causar ansiedade e pode gerar uma confusão tremenda. Oh, nossa, rapaz, mas você falou isso aqui, veio uma bomba. Não acontece assim, de repente? É Não verdade. precisava ter dito, não era aquele momento, você antecipou a informação, causou um Criou uma estrago. situação. Situação Criou uma delicadíssima e situação. tal. Cria, cria. E depois você pode gerar dessa situação um monte de problema que seriam absolutamente evitáveis se a gente fosse assertivo. Mas também, o Tavares, assim como a gente não deve antecipar, a gente também não pode dizer depois. Quando a gente atrasa, quando a gente demora, quando a gente está fora do tempo, que a gente chama, né, em termo jurídico, intempestivo, está intempestivo, perdeu o prazo, está fora do prazo. Quer dizer, aquela mensagem ela não tem mais eficácia, não tem mais valor. Ou às vezes assim a pessoa pode dizer, ah, Campete, se você tivesse me falado isso na semana passada, rapaz, mas seria Tinha outra dado coisa, porque eu, certo. nossa, teria dado certo, eu não teria, agora tem que pedir desculpa para o indivíduo, eu falei tão bravo lá com o indivíduo, que eu não precisava ter falado assim, se eu soubesse dessa informação. Então, a informação que a gente tem, a pessoa que é certa, precisa ser dita também no momento exato. Existe o timing, né? Em gestão a gente fala, é o timing exato. Ah, Campete, mas como é que eu vou saber disso? A gente vai estudando, vai analisando, vai percebendo, né, Tavares? Vai chegando num ponto, né? Você vê, olha, ainda é cedo para dizer. Opa, agora é o momento, então diga, né? Há coisas que nem devem ser ditas, de repente, tá certo? Então, e há outras coisas, se a gente fala também fora do prazo, vai perder o efeito. Então, nem dizer antes para não causar ansiedade e nem dizer depois para que não tenha nenhum efeito, né? Ou já causou estrago, na verdade. Então, falar no tempo certo. Então, saber a quem e quando. Aí vem um terceiro, que é onde. Para a gente ser assertivo, é preciso saber onde nós vamos falar, em que local, qual é o espaço, onde é que nós estamos, ou para onde nós vamos. Porque a gente às vezes chega assim, tem uma coisa muito importante para falar para o indivíduo, e eu estou descendo uma escada, a pessoa está com pressa e tudo, aí você fala, perde o efeito, não é o espaço adequado, não é o momento certo. Então tem que ter também esse momento certo com o espaço. Às vezes você precisa preparar um ambiente, né? Às vezes tem que ser um ambiente, por exemplo, em que é aberto, às vezes tem que ser um ambiente mais reservado, às vezes você vai falar com a pessoa, por exemplo, Tavares, e aí você chama ela à parte e conversa com ela à parte. Às vezes você tem que falar diante de outros, a depender da circunstância, mesmo que não seja para os outros, mas você está falando ali, você está num ambiente público, por exemplo, porque às vezes se você fala, né, num ambiente reservado, a pessoa vai dizer, mas por que você está falando comigo assim reservadamente? Né? Qual é o problema? Até alguma coisa? Eu fiz alguma coisa errada? Aí, às vezes, você está falando em público ou diante de um público e tal, né, para a pessoa vai dizer, mas você está sendo indiscreto, você poderia muito bem ter me chamado em reservado para falar um assunto tão sério como esse. Entende como é questão delicada? Então, isso é questão de circunstância, de tempo, de espaço. Então, o espaço é fundamental. Porque se a gente. Aí nós temos a oportunidade, Tavares e amigos queridos, de preparar o ambiente. Olha, prepara o ambiente, né? Até às vezes assim, com uma música adequada, com oração, você vai lá, esse ambiente aqui é mais sereno, um ambiente neutro, né? Tem aquela coisa, não vai na casa do inimigo, às vezes, né? É um ambiente neutro, existem essas coisas assim. Isso significa assertividade, vai facilitar o processo da assertividade. Então, a quem, quando e agora o onde. Lugar. E o quarto passo da assertividade, anota aí didaticamente, é o como. Ah, meu amigo, o como faz uma diferença enorme. O como eu vou falar é tão importante quanto o que eu vou dizer, que é o último passo que a gente vai ver. Então veja como eu vou falar. Como é que eu estou revestindo as palavras? Qual o vocabulário que eu estou usando? Qual é o tom? Às vezes eu sou muito duro, né, Tavares? Sou muito ríspido. Às vezes eu magoo, firo, ofendo, melindro, e a comunicação fica comprometida. Aí eu preciso, então, revestir esse meu como, né? O ser doce, ser manso, ser pacífico, ser justo, claro, mas sempre com o amor. Chico Xavier fala que num balde de amor a gente coloca uma gota de verdade. Não é o contrário. Dá para anotar aí, né? O balde é de amor, aí eu coloco uma gota de verdade. Por quê? Porque a gente pensa assim, olha, eu vou falar tudo que eu tenho para falar, doa quem doer. Eu vou dar o meu recado. Já cheguei numa idade que eu preciso falar e eu falo, senão eu passo mal. Só que a gente esquece, às vezes, sendo mal educado, a gente acaba, né, prejudicando o outro. Nós devemos, sim, ser transparentes, ser sinceros, ser honestos, falar o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas ninguém tem o direito de ser mal educado com o outro.
Ninguém precisa ofender o outro. Ninguém tem o direito de interferir na liberdade alheia. Por isso, ser assertivo é muito considerar esse como. O como vai fazer toda a diferença, Tavares, porque às vezes a maneira pela qual a gente fala pode resolver como pode complicar. Como Ô, pode ô, solucionar como pode estragar. Não é Geraldo, há verdade? muitos anos atrás eu fiz um treinamento de vendas e o cara falava de perguntas abertas. O que que ele dizia perguntas abertas? São perguntas que você começa com como, qual, porque são perguntas em que você não pode responder nem sim nem não. É sempre uma pergunta aberta. Eu vou fazer uma pergunta, você vai me dar uma resposta e eu vou assim. E quando você falou no como, eu me lembrei desse curso, que é perguntas abertas, para você Exato. não fechar o diálogo. Você sempre Isso. está abrindo o diálogo. Você entra, abre, É. mas não fecha, não é isso? Exatamente. Olha, é o próprio Viana de Carvalho quem diz que a comunicação é o caminho. Sem comunicação não há caminho. Então, por isso que, né, a Freitas está dizendo aí, o como é muito delicado mesmo. Precisa de tato, de jeito, de habilidade, necessita de verdade e amorosidade. É um equilíbrio, não é? É na condução aí, no conteúdo e na forma. Né? A gente precisa considerar o conteúdo, mas a forma como nós estamos revestindo o que a gente está falando é extremamente importante. Você vê, se a pessoa está bruta, brutalizada, brava, nervosa, colérica, irada, com o discurso do ódio, né? Os haters que a gente tem por aí assunto, parece que sai dando pancada em todo mundo gratuitamente, é uma coisa impressionante. Tem gente que está armado para brigar. Tem pessoas que estão aí dispostas a causar confusão. Então a gente, se nós não podemos entrar nessa, como os jovens falam, nessa vibe aí, não cabe. A gente precisa manter o nosso equilíbrio, manter a nossa postura serena, tranquila, intimamente nós nos preservarmos. Não é que a gente vai ser alheio, indiferente, como se estivesse no outro mundo, não se trata disso, mas nós devemos ter a nossa capacidade de enfrentar as situações com harmonia. A M.A. Freitas é a Martinha. A Martinha que está conosco aí, beleza, seja bem-vinda. Então, olha só, é muito interessante, né, a gente viver essa questão do a quem nós estamos nos dirigindo, né, o quando nós vamos falar com a pessoa, onde nós vamos conversar, e como nós estamos revestindo a fala. E, finalmente, o O que nós quinto. vamos dizer. É o quinto elemento, é o que. Veja que é o quinto passo. Não, a gente não começa com o que. A gente costuma dizer assim, eu vou dizer o que eu preciso dizer, o que eu quero dizer, o que eu necessito dizer. O que vem em último lugar. Só depois de você considerar esses elementos todos anteriores, para a gente poder ser assertivo. Aí o que é fundamental. Qual é o conteúdo? Ele é apropriado, ele é adequado, ele está na dose certa, a linguagem que eu vou utilizar, inclusive, para compartilhar esse conteúdo, né, que envolve o como revestindo o que, é importante. E aí a gente passa, Tavares, pelas três peneiras, lembra? A de Os três Sócrates? livros, exatamente, atribuído a Sócrates, que um discípulo foi procurar, não é? O Sócrates disse que tinha uma coisa muito importante para dizer para ele. Mestre, mestre, tem algo para lhe dizer. Aí Sócrates, antes que ele dissesse qualquer coisa, perguntou: o que você tem para me dizer? É verdade? É verdadeiro? Aí ele falou: mestre, se é verdadeiro ou não? Mas não sei dizer. Então, mas o que você tem para me dizer é bom? Ah, mestre, bom com certeza não é. E o que você tem para me dizer é útil? Não sei se é útil ou não, não estava habituado a refletir. Aí Sócrates disse para ele: então não me diga nada. O discípulo deu meia volta e saiu reflexivo. Foi embora, sem dizer o que tinha para dizer. Porque, veja, aí a gente aprende o que nós vamos dizer tem que passar pelos três crivos, ou pelas três peneiras. Não é um apenas, não, é passar pelos três. Então, eu tenho que saber se é verdade. O que nós vamos dizer é verdade? Olha como é importante a verdade. Jesus falava a verdade e fala a verdade. O ensino de Jesus é a verdade. O Espiritismo é a revelação da verdade. Por isso é a mensagem imortal. Não tem tempo, é atemporal. Por isso que Kardec, fé inabalável, só é que pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Porque é atemporal, porque é a verdade. Essa é a fé inabalável. Não vai se abalar, porque tem a verdade em si. E a verdade é absoluta, porque ela vem de Deus. A verdade não é relativa, Tavares e amigos. O que é relativa é a nossa capacidade de entender a verdade. Então, a verdade é absoluta porque é divina. Ela vem de Deus. A nossa capacidade de entendimento da verdade é que é relativa. E por isso, na Bem misericórdia relativo. divina, a revelação da verdade se faz gradativa.
Então, veja, verdade absoluta, entendimento da verdade relativo e revelação da verdade gradativa. Aí, a gente precisa ver, nós estamos dizendo a verdade? Porque se a gente for falar o engano, o engodo, a mentira, se nós somos hipócritas fingidos, não é? Nós vamos estar agindo como os fariseus, que se revestiam de uma aparência e no fundo não era nada daquilo, aí fica complicado. Por isso, a verdade acima de tudo. E por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja como é importante a gente ter esse sentido da verdade. E só há revelação, Tavares, quando há verdade. Isso está explícito no primeiro capítulo da Gênesis, quando fala do caráter da revelação espírita. Então, só há revelação quando há verdade. Essas revelações bombásticas que iam fazendo por aí para assustar, para causar medo, apocalípticas assim, não como revelação, mas como assustadoras, isso tudo vem causar apenas pânico. Mesmo no momento de transição, como a gente está vivendo de travessia. Veja a obra de André Luiz, com todas as revelações que ele tem, não há nada de bombástico, de coisa para causar tumulto, confusão, de ficar desesperado, nada disso. Então, primeiro, saber se é verdade. Outra, é coisa boa. É boa, porque diz Emmanuel que o mal não merece comentário. Aliás, quem diz isso é André Luiz, que o mal não merece comentário em tempo algum. E Emmanuel vai dizer que o bem que nós fazemos em algum lugar vai ser o nosso advogado em toda parte. Então, cultivar o bem, não o mal. Tem que ser bom. Bom no sentido de bondoso, de benevolente, de beneficente, daquele que se esforça por fazer o melhor ao seu alcance. Tudo que a gente estiver fazendo e tudo que a gente estiver falando. Então, não ficar reproduzindo o mal. A gente recebe uma mensagem pelo WhatsApp, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail, e aí vai e detona para outro. Ah, nem analisei, Campete. Olha, eu recebi que não sei o que é. Veja aí. Falei, não, meu amigo, fica terceirizando a responsabilidade de ver o que é, não. Eu não tenho tempo para ficar vendo todas as coisas. Eu faço a seleção do que eu quero e que eu preciso ver. Tantas coisas aí que são para perder o tempo, desviar a atenção, tanta polêmica, tanto dilema, tanta problemática. Tavares, é um mundo que vai se tornando tão complexo por conta da nossa inconsequência. Nós somos muitas vezes irresponsáveis. Então, nós temos a responsabilidade compartilhada, porque há uma corresponsabilidade em tudo que nós estamos fazendo. Se alguém fala para nós alguma coisa e a gente vai reproduzir como se fosse aquele que vai, né, simplesmente ser um cego conduzido por outro cego, nós somos responsáveis. Então, ponderar, verificar se é verdade, verificar se é bom e outra, se é útil. Tirar de tudo o que nós estamos fazendo e do que estamos falando, pensando e sentindo, porque não é só o que se fala, é o que se sente também, não é? É o que se reflete em termos de pensamento e é sobretudo o que se faz, para ver se é útil. Se não for útil, se não for causar um benefício a alguém, se não for trazer alguma coisa no sentido de agregar valor, meu amigo, não vamos perder tempo. A gente recebe muitas informações, Tavares, assim, o tempo todo. De cada 10 críticas que vem um elogio, né? Ainda bem que é desse jeito, é uma maravilha. Então, é claro, aí a gente fica pensando, a crítica é boa, ela é construtiva. O que tem de bom na crítica, a gente retém. Vamos aprender com humildade, que a gente ainda não tem humildade, no meu caso eu não sou humilde, eu sou orgulhoso ainda, mas nós vamos aos poucos aprendendo. Então, vamos dar ouvidos, vamos tirar dali o que é bom. Agora, meu amigo, o que é para causar polêmica, discussão, sabe? Tergiversação, aquele é da polarização, né? Fica um lado aqui que é certo, outro lado errado, e fica brigando num conflito e em confronto. Não há tempo para isso. O Espiritismo, o Evangelho de Jesus, não é para essa finalidade. Nós estamos aqui para sermos assertivos. Então, o que nós vamos falar é fundamental. Que nós vamos falar e o como nós falamos, a quem nós falamos e quando nós falamos, e considerando, não é, exatamente o local que nós também, na circunstância, isso pode determinar a paz ou a guerra. Por isso que é muito importante e necessário, oportuno, indispensável sermos assertivos. A assertividade implica em nós considerarmos o nosso próximo, o nosso semelhante, ele existe, e ele precisa ser respeitado nos seus direitos. Se nós temos direitos, ele também tem. Então a gente precisa respeitar. Não é isso? A gente tem algumas perguntas aí, né, amigo? Temos aí pergunta aqui pelo Face, mas olha, tem um amigo meu que ele fez um estudo muito interessante, e depois das palavras clássicas, Deus, Jesus, caridade, amor,
nos 5 livros do Espiritismo, diz que a palavra que mais se repete é utilidade, é útil. Se é útil, vamos fazer. A utilidade, os espíritos usam com muita frequência, certo? Se é... Que é útil ou não. Aliás, Tavares, a nossa missão, né, no sentido da razão da nossa existência, de nós estarmos aqui na Terra, é sermos úteis. Essa é a finalidade da existência. Nós estamos aqui para evoluir, para fazer o bem, para crescer, para ajudar os outros, para nos ajudar. Para dar sentido à nossa vida, nós precisamos ser úteis. Lembremos de Viktor Frankl, né? Aquele que foi o criador da logoterapia, ele que trabalhou nos campos de concentração, uma dificuldade enorme, né? Lá na época do nazismo, e ele escreve esse livro maravilhoso, Um Sentido da Vida, para a gente poder observar qual é o objetivo. Uma prática maravilhosa, né? Ali tem uma prática muito boa, né? Acho que ninguém praticou tanto como ele, num estado realmente dantesco, né? Exatamente. Tantas dificuldades, e superou por conta dessa questão do valor, do propósito, do objetivo, da determinação, não é? Então, alguns dos que sobreviveram foi, assim, em decorrência desse propósito de vida. Não é que os outros que não sobreviveram não tinham um propósito de vida, porque cada um está na sua situação, evidentemente. Foram 6 milhões de mortos, é muita gente, não é isso? Então, imagina que situação. Mas ele conseguiu superar e trouxe para nós aí essa mensagem valiosíssima para o nosso aprendizado, né? Que nos serve até hoje. Muito bem. A Fernandinha, ela tem perguntas aqui pelo WhatsApp, mas eu vou prestigiar aqui o nosso Face. E ela diz assim: Geraldo, na liderança de um grupo espírita, como sermos flexíveis sem perder o autocontrole e o equilíbrio, mas mantendo a fidelidade da doutrina, né? Da doutrina, né? O fidelidade à doutrina. Veja, é interessante essa pergunta da Fernandinha, lá do Texas, né? Ela está colocando, na relação do trabalho que a gente desenvolve, né, com as nossas equipes, nas casas espíritas, enfim, a gente tem desafios enormes, nem sempre nós somos amigos, né, simpáticos, a assertividade tem a ver com simpatia? Tem, a simpatia tem a ver com empatia? Também tem, mas é uma conquista, não é? A gente vai à primeira vista já se ama, às vezes acontece, porque é afinidade, somos da família espiritual, tudo fica mais fácil, a amizade, né, o companheirismo, mas muitas vezes vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, Fernandinha, nós temos que ter como exemplo Jesus. Jesus é o maior líder de todos os tempos. Jesus é maior em tudo. Tudo que for de virtude, de bondade, de excelência, Jesus é o maior, entendeu? Então, ele usava no processo de liderança 2 características interessantíssimas. Primeiro, a serenidade. Jesus nunca perdeu a serenidade. Ele sempre foi sereno, sempre esteve sereno. Mesmo naquela expulsão dos vendilhões do templo, né, na frente de Jerusalém, lembra ali do templo de Jerusalém? Estava lá o pessoal fazendo aquele comércio e tudo, aquela coisa, Jesus chega, né, derruba as mesas, aquilo tem nessas coisas, como se tivesse uma zorrague, né, faz lá, enfim, um chicote, aquela coisa, imagina, né, ali como se ele tivesse desequilibrado, nada disso, Jesus nunca perdeu o seu equilíbrio, sempre se manteve sereno. Por quê? Jesus, co-criador da Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos, praticamente, ele já espírito puro, quando a Terra estava sendo formada, imagina que a evolução desse espírito, ele onisciente, porque sabia de tudo com relação à Terra, onipresente, porque é presente em tudo quanto é lugar, e onipotente, porque tinha todos os poderes, acha que ia perder a calma, perder a paciência? Nunca, imagina. E a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estava até vendo ontem uma live, um trecho muito bonito do capítulo 5, falando da prova e da expiação. Né? Exato, ainda mais coisas materiais, imagina. Nem, são bagatelas, são ali coisas, né? E a gente aprendeu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que a diferença entre prova e expiação. A prova é o teste, né, que a gente precisa passar para aprender. A expiação normalmente é a prova que tem vinculação com aquela prova que nós reprovamos, né? Então a gente vai passar pela prova de novo. E aí, de qualquer maneira, a prova e expiação tem vinculação ali com um certo, digamos, atraso moral ainda, né? Um certo necessidade de desenvolvimento espiritual. Porque o que é perfeito não precisa ser provado. Ora, Jesus perfeito, espírito puro,
Não adianta a gente querer, Campete, Jesus então não tem mais o que evoluir? Sim, lá, nas outras grandiosidades, na evolução, né, que vai à infinitude, beleza. Mas aqui cá entre nós, Jesus é a perfeição do que a gente pode imaginar, né, como o ser humano, o filho de Deus e o filho do homem, né, a perfeição em excelência no protótipo, por isso o nosso guia, o nosso modelo, essa coisa toda. Então imagina, ele como puro não tinha que ser testado em nada, então não tem que ser provado. E além dessa questão da serenidade, Fernandinho e demais amigos queridos do coração, Jesus usava da firmeza. Toda vez que foi necessária, ele foi firme. Então, ele é o nosso guia, sim. Né, Marcela? Como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas, Guia para Geraldo, ser seguido, modelo para servir de inspiração. Pois não. eu interrompi você, mas você ia dizendo que ontem você tinha visto numa live, aí eu falei, o que foi que você viu na live? Que aí agora eu fiquei curioso também, que eu vou querer saber o que é que você Não, viu para assistir o que foi. foi o conceito exatamente da diferença entre prova e expiação, que é uma coisa muito Sim. bonita que a gente às vezes não sabe, e está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Tavares. Bem-aventurados os aflitos, que faz a distinção. Kardec, didaticamente, como educador, aliás, parabéns, né, Kardec, pelo mês, né, do codificador, e como educador também, hoje é o dia do professor, não é? Parabéns a todos os professores, viu, queridos amigos, né? Olha aí, que maravilha, olha. Ó, já tem a mensagem aqui da nossa produção, Tavares, em nota 10. Que coisa linda. No dia do professor, nossa homenagem às professoras e professores e ao mestre do amor, Jesus Cristo. Realmente, né? Ser mestre por excelência. Todos nós somos aprendizes, no fundo, né? Os meus filhos mandaram mensagem hoje, parabéns, pai, né? Nosso professor de sempre, tudo. E aí eles mesmos disseram, nós todos somos professores. Eu falei, nós somos professores e aprendizes, mais aprendizes que professores. Mas nós estamos aprendendo sempre, é uma bênção, né? E aí, o que a gente vê? Jesus usava da firmeza. Então, o líder, Fernandinho, tem que aliar serenidade, que não cabe ele perder o equilíbrio. André Luiz fala, não adianta você aumentar o volume da voz, é você gritar. Na verdade, a gente precisa aumentar o tom do nosso conteúdo. Aí sim eleva o nível do discurso, do argumento. É a melhor coisa. E manter, então, essa serenidade. Mas não deixar de ser firme, né, quando necessário. Ela está dizendo aí, né, Tavares, os professores são mestres eternos que levam um pouquinho de nós e deixam deles conosco para sempre. Para sempre. Verdade. Para sempre. Né? Muito sempre, bem. inesquecível. Né? Nós temos aqui, Geraldo, uma pergunta. Chegou inclusive uma pergunta ela chegou agora, essa pergunta. E eu queria pedir permissão à pessoa que fez a pergunta primeiro, as duas, e colocar essa daqui. Porque quando você citou aí Bezerra, e eu fui criado numa casa de Bezerra de Menezes, aqui em Natal, né, o nosso Bezerrão, 70 anos. E aí tem uma frase de Bezerra que eu acho assim muito bonita, quem é? Deixa eu ver, Helena, né? Helena. Helena, ela não botou o bairro, mas solidários seremos união, separado um dos outros seremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. É o que mais precisamos no momento, né? Pergunta Helena. Muito, muito boa pergunta, Helena. Ver a atualidade, né, da mensagem de Bezerra. A maior necessidade que a gente tem no momento é o discernimento que nos leva à união. Porque quando a gente não consegue discernir, distinguir o certo do errado, o bem do mal, quando nós somos indiferentes à miséria alheia, né, nós tendemos a cometer equívocos, e aí a gente não abre os olhos para a realidade maior da vida, não despertamos a consciência, daí a importância, e buscar essa solidariedade pela união, porque nós precisamos unir, porque a união nos dá força, nós nos unindo, nós nos fortalecemos, e quando a gente se divide, a gente se enfraquece. Evidentemente, quando juntos, nós temos maior potencialidade reunida, maior capacidade de realização. Quando só, nós temos a nossa capacidade. E a capacidade, às vezes, de quem está nos ajudando ali, na espiritualidade. Mas juntos, nós somamos, nós nos fortalecemos. O ditado holístico, né, do holismo, que é uma visão mais abrangente assim da vida, diz que o resultado é maior do que a soma das partes. O todo. Quando você pega o todo, que é o resultado, a explicação é que é maior do que a soma das partes. Porque não é só a soma da competência de cada um. Veja que o Tavares colocou aí no nosso post, né, no flyer de divulgação,
né? O mundo sendo abraçado, né, por bonequinhos, eram crianças ali dando as mãos. Que é maior gesto de solidariedade, de união do que desse? O mundo realmente vai conquistar a paz, nós seremos educados se formos solidários, se nós nos respeitarmos, se nos unirmos, se somarmos. Se nós nos dividirmos, como nos ensina Bezerra de Menezes, como esse pai humílimo, né, e paternal de sempre, esse nosso mestre, né, porque ele é um professor para todos nós, um educador, vai dizer nós vamos ser pontos de vistas. Pontos de vistas, olha o que é o ponto de vista, é a vista sobre um ponto, nos ensina Leonardo Boff. Ponto de vista é a vista sobre um ponto. Eu estou olhando do meu ponto de vista, quer dizer, eu enxergo com o meu olhar, é muito restrito, é muito relativo, é muito pequeno. Por isso que eu tenho que ter a humildade de reconhecer que quando nós estamos juntos, nós somamos, nós conseguimos abranger mais amplamente e a gente consegue ter um ganho muito maior, porque não é um benefício exclusivo, não é meramente meu, não é egoístico. Nós estamos tratando aqui de uma questão que é coletiva. Por isso, juntos, nós vamos alcançar a realização dos nossos propósitos, que é o quê? Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos um mundo de paz, nós queremos essa fraternidade. Por isso, para conquistar a fraternidade, nós precisamos ser fraternos. Para nós recebermos o amor, nós precisamos amar. Para nós desejarmos, assim, pleitearmos a paz, é preciso que nós sejamos instrumentos pacíficos de pacificação. Isso é importante, porque senão não adianta a gente querer, por exemplo, que o mundo seja melhor para os nossos filhos. Eu gostaria que o mundo fosse muito melhor para os meus filhos, para os meus entes queridos. Será que nós estamos deixando filhos melhores e entes queridos melhores para o mundo? Porque o mundo de regeneração, ele está aí nesse processo de transição, de transformação. E nós precisamos fazer a nossa parte. Senão vai ficar faltando alguma coisa, não é? Por isso a assertividade é fundamental. Amigos, espraiar o amor, disseminar a paz, levar a luz. Nós sentimos tanta, assim, coisa boa quando nós falamos no amor, quando nós falamos na paz, quando nós emitimos luz, serenidade, tranquilidade. Isso nos dá um bem-estar e irradia bem-estar na ambiência em que nós convivemos. Aonde nós formos, onde nós estivermos, que sejamos instrumentos da paz, que sejamos solidários e fraternos, que sejamos assertivos com o nosso próximo. Ele existe e merece ser respeitado. Ele tem os seus direitos, tem os seus valores. Nos coloquemos no lugar dele, porque quando a gente usa de empatia, nós não vamos julgar, muito menos condenar. Nós vamos incluir, não vamos excluir. Nós vamos amar, não vamos odiar. Nós vamos libertar, não vamos prender. Nós vamos semear o bem e não mais o mal. Nós estaremos construindo a paz e não mais a guerra. Esse é o caminho. Nós podemos fazer, não é, Tavares? Temos condições. Podemos. Uma coisa que ficou marcada aí foi o que você falou, pacífico de pacificações. Eu achei isso muito interessante, porque você muita gente pode querer a paz, mas a paz da guerra é o pacífico da paz. Muita gente. Claro, A paz nós armada, somos agentes. Nós somos agentes da paz, né? Com o nosso próprio exemplo, com o nosso testemunho, né? Com a nossa serenidade, equilíbrio, mansuetude. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra não vai pertencer aos violentos, aos haters, esses que disseminam ódio, essas coisas da divisão. E olha que nós temos até isso entre espíritas, entre aspas, entre o meio espírita, entre aspas, entre aqueles que querem polemizar, querem gerar confusão. Para que isso, meus irmãos? Estamos perdendo tempo no momento desse decisivo. Não podemos dar vazão ao mal. Nós temos que resistir ao mal e não revidar o mal, né, com o mal. A guerra com a guerra. Não é a violência com a violência, mas com o amor, com a paz. Revidar o mal com o bem. Nós já temos o bem dentro de nós. Vamos alimentá-lo cada vez mais e viver junto ao nosso semelhante, para que esse reino dos céus aí seja efetivamente, Tavares e queridos amigos, implantado na terra, a começar no coração de cada um de nós. Muito bem. Das bem-aventuranças, a única que Jesus promete
A terra é para os pacíficos, porque todas as bem-aventuranças é sempre o reino dos céus. Bem-aventurados os pacíficos, que herdarão o reino do céu, bem-aventurados os aflitos. Mas quando é dos pacíficos, ele fala da terra. A gente tem Os que estudar mais mansos, sobre isso, viu? é a necessidade. Meu amigo, É, olha, tem mais algumas perguntas aqui, mas como nós prometemos que iríamos até 50 minutos, porque você tem outra live, eu só queria que você fizesse um pequeno comentário. E é bom porque fica assim, porque fica um gostinho para mais na frente e eu tenho a possibilidade de, olha, como não deu certo, foi um tempo pequeno, a gente vai fazer outra, né? E a gente vai ganhando você todo mês. O diga, feixe de diga, varas amigo. que falou, o feixe de varas que falou Bezerra é um exemplo de como a assertividade pode melhorar as coisas, para finalizar? Então, o Sérgio está perguntando aí, né? Ah, É. com certeza. O feixe de varas é o que representa essa união, não é? Porque quando nós somos isolados, a gente fica mais fácil de ser quebrado, de ser vencido, de ser derrotado. A gente é frágil, né, Sérgio? Então, quando nós somamos, nós nos reunimos, nós juntamos, nós vamos nos fortalecendo. É o feixe de varas. É esse exemplo. E para essa a constituição do feixe de varas, é muito importante a gente considerar o outro, o respeito ao outro. Não é querer que o outro seja como nós somos, não é impor a nossa vontade. Então, a gente, muitas vezes, na relação com o outro, a gente quer impor. A gente quer que o outro pense como nós, que haja como nós. E a gente tem que ter esse respeito. Cada um tem a sua maneira de ser, cada um vai se expressar dentro das suas condições e merece ser respeitado, assim como nós também. Então, o feixe de vara, ele se soma porque há união, há entendimento, há fraternidade, a confraternização, porque nós estamos fraternizando juntos, nós reunidos, nós estamos ali formando essa irmandade, e a gente caminha para o entendimento. E aí nós vamos ser o que? Cada vez mais resistentes e, mais que isso, resilientes, porque esse feixe de varas, ele pode até, se for a depender, envergar, mas ele não vai quebrar, porque a gente vai seguir sempre unidos, sempre fortalecidos, fazendo o melhor ao nosso alcance, como Jesus nos deu o exemplo de trabalhar em equipe. Ele trabalhou com o apostolado, né? Inicialmente os 12, depois os 70, depois 70 de novo, depois os 500 da Galileia, e hoje somos milhões e milhões aí de tarefeiros, né, mundo afora. Maravilha, meu amigo. Como eu posso agradecer a você, e eu tenho que ser, nesse caso, britânico com horário, porque você tem outras atividades e só em você nos presentear aqui quase que todo mês com seus estudos, seu conhecimento, para a gente da Web Rádio é um motivo de muito orgulho, muita alegria. Eu quero agradecer a você, eu queria lhe pedir para fazer a prece, eu só queria lhe pedir um favorzinho que não vai durar mais do que 2 minutinhos assim, 1 minutinho só. É falar da nossa programação da Web Rádio Estação da Luz. Então, toda segunda e sexta, nós temos às 8 horas da manhã um programa espírita nos domínios da mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira e com Renato Bezerra. Terças e quintas, nós temos o programa Construindo Pontes para a Eternidade, lá de São Paulo, com o nosso irmão Décio Soares e Marília. Na terça, ele fala sobre o Evangelho, e na quinta, como hoje, foi o Livro dos Espíritos. E na quarta-feira, nós temos também às 8 horas da manhã o programa Espírita Construindo Pontos para a Eternidade com o nosso irmão Alexandre Santos e toda a equipe. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, nós teremos o nosso irmão José Soares, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, falando sobre as profecias já aconteceram ou ainda vão acontecer. No sábado, também às 19 horas, nós teremos o livro de Luz 1915, Fé e Esperança, nosso irmão Alexandre Jorge e a Juliana Kut, lá de Santa Catarina. E fechando a semana, domingo, os nossos irmãos da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá do bairro da Tijuca, do Rio de Janeiro, eles fazem um programa aqui todo domingo às 19 horas, o programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, o nosso irmão Cosme Deolindo e a nossa irmã Silvia Almeida, que vão falar sobre os espíritos influenciam as nossas vidas. Então essa é a nossa programação até domingo. Eu agradeço aí penhoradamente ao nosso irmão Geraldo e gostaria de pedir, né, que ele fosse mais uma vez o portador desse bálsamo que ele sempre derrama quando faz uma prece em nome de Jesus. Então vamos orar, meus amigos, agradecendo a oportunidade bendita da aproximação com o Evangelho de Jesus.
quando abrimos os nossos corações para receber a visita sempre bem-vinda do Divino Amigo, Mestre querido, de podermos sentir as luzes do Espiritismo iluminando o nosso caminho, para que tenhamos a segurança do rumo certo e dizer do fundo do nosso coração: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Me chamaste amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Um abraço virtual e um beijo no coração de cada um de vocês. Meu amigo, muito obrigado e recomendações à dona Aparecida. Muito obrigado. Deus que lhe pague. Um beijo no seu coração. Voltamos com a nossa programação normal. Também. E tem um próximo estudo aí com a próxima live maravilhoso como foi esse. Muito obrigado. Obrigado a todos aqueles que estiveram aqui conosco. A Fernanda, né, a Rosângela, todo esse pessoal, nosso irmão Décio, a Marcela. Marcela, por favor, se você puder entrar em contato com a gente, faz um programa aí com você, direto da Argentina e também lá do Texas, né, com a nossa irmã Fernandinha também. Por favor, fico no aguardo, é só ligar, tem o nosso número aí. Muito obrigado, querido. Sucesso e forte abraço.